Boa noite a todos. Solicito ao nobre secretário que faça a chamada nominal para verificação de quórum. Ayrton Canda Silva. A Marisa Oliveira Ribeiro. Cíntia Cristina Groskraus. Presente. Elias Eliel Ferrara. Elan Ricardo Paixão. Francisco Ferreira da Silva. Lourdes Silva Camacho. Ausente. Luiz Fernando da Silva Beck. Marcelo Alves Carvalho Almeida. Presente. Mari Marcos Muniz Félix. Osvair Antunes da Silva. Carlos Moraes Canata. Vanessa Galone Carreira. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do 4º ano da 18ª legislatura, a ser realizada hoje, 14 de maio de 2024, às 18 horas, nesta sala sessões, professor Arlindo Fávaro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Instalada a sessão, entramos no expediente que terá duração máxima e improrrogável de 2 horas. Não havendo pedido de retificação ou impugnação para a ata do trabalho da sessão extraordinária anterior, declaro esta aprovada e convido o nobre secretário que assine comigo. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa casa. Projeto de Lei 34/2024 do Executivo Municipal dispõe sobre a denominação de vias públicas localizado no loteamento Jardim Arraiz. Ofício 2407 de 2024, Executivo Municipal. Resposta ao requerimento do vereador Luiz Fernando Silva Beck. Ofício 2408/2024 do Executivo Municipal. Resposta ao requerimento do vereador Ayrton Canda Silva. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 95/2024, voz de pesar ao senhor Abílio Poletti. Considerando foi entregue a esse vereador e une aos familiares, amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações ilutados. Seja constada a ata o profundo pesar ao senhor Abílio Poletti. Marcelo Carvalho Almeida. Coloque em votação o requerimento número 95 do nobre vereador Marcelo Alves Carvalho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vamos lá. Requerimento 96/2024, voz de pesar a Ivone Ramalho de Souza Dias. Que seja constada a ata do trabalho, presente sessão, profundo pesar pelo passamento da Ivone Ramalho de Souza Dias. Marcelo Alves Carvalho Almeida. Coloque em votação o requerimento número 96 do nobre vereador Marcelo Alves de Carvalho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 97/2024, informações das festividades em homenagem ao Dia das Mães. Que muitas mães têm questionado sobre a ausência e celebração do Dia das Mães nas escolas. A importância da figura materna, maternidade formando a moral, ética, cultura de nossas crianças. Que no Dia das Mães não se trata apenas de uma data comercial, mas sim de uma oportunidade valiosa para reconhecer, honrar o papel insubstituível que as mães desempenham em nossas vidas. Diante disto, preocupante ouvir relatos das mães afirmando que tem escolas em nossa cidade que têm optado em por deixar o dia de comemorar o Dia das Mães. Também é inegável que hoje há diversas configurações
familiares que fogem do modelo tradicional. Portanto, mediante reivindicação das mães e de muitas famílias, como representantes da população, solicito gentilmente as informações sobre as atividades, reiterando ainda a importância de preservar e promover os valores. Quais as políticas propostas, cronograma e planejamento anual de cada escola? Quantas escolas hoje da rede municipal não comemoram os específicos Dia das Mães e dos Pais? Elias Eliel Ferrara. Está em votação o requerimento número 97, do nobre vereador Elias Eliel Ferrara. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requero voz pesar ao falecimento de Diego Esbarai. Que esse vereador se une aos familiares, amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Seja oficializado aos familiares as condolências. Elan Ricardo Paixão. Está em votação o requerimento número 98, do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requero os votos pelo falecimento do senhor Pedro Abílio Miranda. Que esse vereador se une aos familiares, amigos nesse momento, Deus, coragem, corações lutados. Que sejam oficializados familiares as condolências dessa Casa Legislativa. Ao senhor Pedro Abílio Miranda. Elan Ricardo Paixão. Está em votação o requerimento 99, do nobre vereador Elan Ricardo Paixão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento, informações sobre o prefeito municipal, reajuste salarial do funcionalismo público. Considerando que na data 7 do 5, essa Casa de Leis recebeu o projeto 7/2024 do Poder Executivo, em regime de urgência, onde o mesmo propôs o reajuste anual dos salários de todos os funcionários públicos municipais, para votação em plenário, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade. Considerando que o reajuste proposto aprovado pelos vereadores foi de 3,93 e não o índice inflacionário do período, que é 4,62. Qual a razão do índice de correção do salário dos servidores municipais ficar abaixo do índice do período? Cíntia Cristina Grosclaus. Está em votação o requerimento número 100, da nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requero os votos de pesar à senhora Terezinha de Jesus Apolinário dos Santos. Que esses vereadores familiares ao momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados. E seja oficializado aos familiares condolências em nome dessa casa. A senhora Terezinha de Jesus Apolinário dos Santos. Elan Ricardo da Paixão. Está em votação o requerimento número 101, do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requero votos de pesar pelo falecimento do senhor Evandro Cândido Fusco. Seja constado na ata de trabalhos, presente sessão, profundo pesar do passamento. Que seja oficializada a senhora Lenice Fusco e familiares das condolências em nome dessa Casa Legislativa. Luiz Fernando da Silva Beck. Está em votação o requerimento número 102, do nobre vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requero votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Pereira Mascarenhas. Considerando que esse vereador, familiares nesse momento, rogando a Deus que dê força aos corações enlutados. Luiz Fernando da Silva Beck. Está em votação o requerimento número 103, do nobre vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Informações ao prefeito, ao secretário de Meio Ambiente e à superintendência da SAICIL. Considerando que na data dia 11/5, a vereadora recebeu fotos e filmagens captadas por um munícipe, chamado senhor Augusto Cunha Filho, onde o mesmo expõe a situação preocupando o sistema de tratamento de esgoto. Em seus relatos, embasados em imagens captadas pelos mesmo, apurou forma empírica
que a estação de tratamento de esgoto talvez não esteja funcionando de forma eficaz, já que a turbidez da água, justamente seja após passar pelo tratamento, está muito turva. Sendo assim, pedimos a gentileza abaixo listada. É de conhecimento das autoridades elementes tal situação? É possível uma análise in loco do acompanhamento técnico? Cíntia Cristina Groskraus. Está em votação o requerimento número 104, da nobre vereadora Cíntia Cristina Groskraus. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem tem a direito. Elias Eliel Ferrara indica implementação do projeto sobre lei de educação financeira. Elan Ricardo da Paixão indica criação de recinto de eventos. Cíntia Groskraus indica conserto asfáltico Cônego Simões de Lima. Luiz Fernando Silva Beck indica programa de plantio de árvores. Cíntia Groskraus indica conserto asfalto Imperatriz Leopoldina. Cíntia Groskraus indica mutirão de diagnósticos e tratamentos oftalmológicos. Cíntia Groskraus indica mutirão de exames de ultrassom. Cíntia Groskraus indica recaminhamento Rua Darós Bortolo. Luiz Fernando Silva Beck indica limpeza de terreno a Ézio José Molinari. Luiz Beck indica limpeza de terreno Flávio Zilo. Luiz Fernando Silva Beck indica prática sustentável nas escolas municipais. Luiz Fernando Silva Beck indica modernização da gestão da área da saúde. Luiz Fernando Silva Beck indica implementação do sistema de gestão de filas da saúde. Luiz Fernando Silva Beck indica programa Educação Ambiental na rede municipal. Luiz Fernando Silva Beck indica criação do Conselho Municipal da Arborização Urbana. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das moções recebidas pelos senhores vereadores. Moção de aplauso 14/2024 ao Grupo AZ, aos senhores Rodrigo Zamboni Santos e Valdeon Alves da Silva. A Câmara Municipal de Leme, dentro de suas normas regimentais, apresenta a moção de aplausos, considerando excelente trabalho em nosso município de geração de emprego e serviços gerados em nossa cidade de Leme. Qualidade, variedade e preços ofertados dos produtos servidos na sua rede de pizzarias à população lemense. Marcelo Alves Carvalho de Almeida, apoiadores Ayrton Cando, Elan Ricardo Paixão, Francisco Ferreira da Silva e Ricardo de Moraes Canata. Está em votação a moção número 14, do nobre vereador Marcelo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Apela ao senhor governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, o reajuste salarial para os docentes e servidores administrativos do Centro Paula Souza, imbuídos do compromisso com a valorização da educação técnica e profissional no estado de São Paulo. Vem por meio de solicitar o reajuste salarial para os docentes e servidores administrativos do Centro Paula Souza. A relevância do Centro Paula Souza, instituição de ensino reconhecida pela excelência na formação de mão de obra qualificada. Para o mercado de trabalho paulista, o Centro Paula Souza desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico do Estado. A necessidade de correção salarial é urgente. Correção é fundamental para garantir retenção de talentos, atrações de novos profissionais qualificados e valorização daqueles que dedicam as suas carreiras ao Centro Paula Souza. O reajuste salarial para docentes e servidores administrativos Paula Souza, com índices que atendam à defasagem acumulada e garantam a competitividade dos vencimentos com o mercado de trabalho. A implementação de medidas que promovam a distinção por mérito, reconhecendo e recompensando o desempenho excepcional dos profissionais. Luiz Fernando Silva Beck, apoiadores Amarílis de Oliveira Ribeiro, Cíntia Groskraus, Ricardo Canata e Vanessa Galone Carreira. Está em votação o requerimento número 15, moção do nobre vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos de diversos.
Ofício 50/2024 da SAICIL encaminha resultados de análise de água. Ofício 27/2024 da CODEL encaminha convite semana para a segunda Semana Municipal de Educação, Tecnologia e Inovação. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante para o uso da tribuna. Observada a ordem de sorteio, temos como primeiro vereador, nobre vereador Elan Ricardo da Paixão. Nobre vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Nobre vereador Elias Leal Ferrara. Nobre vereador Marimarcos Muniz Félix. Nobre vereador Ricardo de Moraes Canata. Nobre vereador Francisco Ferreira da Silva. Nobre vereador Ayrton Can da Silva. O nobre vereador terá 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha. Ainda sobre a Secretaria Municipal de Educação, infelizmente, no mês passado eu fui procurado por algumas mães, as quais me relataram que os seus filhos estariam com problema de diarreia, de virose, e que havia a suspeita que poderia ser devido a tomarem água quente na escola. Diante disso, eu me desloquei à unidade de ensino apontada e eu constatei que o bebedouro estava queimado desde o ano passado. Aproveitei a oportunidade e fiscalizei uma escola que fica ao lado. Mesma situação, crianças tomando água quente também. O bebedouro central, o principal da escola, também queimado desde o início do ano. Aí eu fiz um requerimento endereçado ao senhor secretário municipal de educação, querendo saber quais eram os motivos que a secretaria deixou mais de 800 crianças tomando água quente. Pois bem, eu recebi, presidente, a resposta da secretaria, que o problema foi sanado. Não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz, quais seriam os motivos que deixaram essas crianças tomando água quente. Então, já quero destacar que essa pergunta, que essa resposta não foi aquilo que eu havia feito. Inclusive, eu fiquei sabendo que arrumou. Porque no dia que eu saí da escola, com calor de 40 graus, eu fui na secretaria e eu perguntei ao então secretário se ele tomaria água quente, com o calor que fez nesse ano aqui, em média 40 graus por dia. Esse é o primeiro ponto. No último mês eu fiscalizei mais de 30 escolas. Encontrei também, me deparei com uma quantidade, na minha humilde opinião, absurda de livros intitulados de africanidade. Detalhe, em braille. Um outro tanto na linguagem de Libras. Já requeri informações do secretário de Educação, querendo saber quantos exemplares de livros foram comprados, querendo saber qual o valor de cada unidade. E mais uma situação também, quantas crianças nós temos na rede do município com problemas de deficiência visual, ou seja, cegas, porque o livro em braille, a princípio, são para crianças cegas. Então, eu já fiz o requerimento querendo saber essas informações. Em ato contínuo, solicitei também cópia do contrato firmado com a empresa que presta o serviço de robótica para a Secretaria Municipal de Educação. Assim que eu receber esse contrato, eu quero analisar também com calma como foi firmado esse contrato, os valores que foram pagos, porque toda a rede hoje ela é contemplada com esse projeto. Então, eu quero destacar aqui algumas situações, presidente. Agora, uma outra situação também. Há 3 semanas, nessa tribuna, nessa Câmara, eu alertei que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de alguns veículos oficiais que são totalmente descaracterizados. Oficiei, dando ciência à secretária que lá responde pela pasta, de um projeto de lei vigente de minha autoria, que obriga a identificação dos veículos, porque eu recebi também relatos que uma servidora utiliza um carro lá, se eu não me engano, um Polo, como se fosse carro particular. Então, eu quero deixar claro uma coisa aqui, presidente. Eu fui eleito para representar a população, e não para agradar um grupinho de pessoas que estão acostumadas com a velha política do toma lá da cá. Inclusive, algumas se achando intocáveis. Então, quero deixar claro isso nessa tribuna. E se depender de mim, essa farra vai acabar, presidente. Quero deixar claro essa situação. E agora, para finalizar, eu queria deixar aqui uma sugestão ao senhor secretário de Educação, à senhora secretária. Na minha humilde opinião,
deveria ser revisto alguns contratos firmados com a secretaria. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, passando por uma situação difícil de arrecadação e tudo mais, eu acredito que seria necessário rever alguns contratos firmados com a Secretaria de Educação. Eu acredito que poderia se fazer uma economia, de repente, revendo esses contratos, significativa. Inclusive, poderia ajudar a contratar auxiliares de limpeza. É uma categoria pouco lembrada, presidente, e que estão também sobrecarregada. Eu constatei em algumas escolas, aí, escolas enormes, vereador, enorme, com mais de 400 alunos, com 1 ou 2 pessoas trabalhando na limpeza. Profissionais que já estão doentes, tanto na parte física quanto mental, devido à sobrecarga de serviço. E fora outros que ficam tendo que pular de escola em escola para suprir, para tampar o buraco, desculpa a expressão, daquela escola que está sem auxiliar de limpeza. Então, quero deixar destacado isso aqui. E, para finalizar, se as respostas do meu requerimento, que eu acabei de requerer, vierem meia boca, igual esse aqui do Bebedouro, eu vou requerer a convocação do secretário de Educação nesta Câmara para prestar os devidos esclarecimentos. De momento é só, presidente. Vamos lá, pessoal. Beck, vamos lá. Nobre vereador, dando sequência no uso da palavra. Não, você não é que o Beck estava, é só para prestar atenção. Osvaldo Antônio da Silva, vamos lá. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, hoje no retorno desta casa, algumas pessoas estão esperando um pronunciamento meu. Mas antes desse pronunciamento, eu gostaria de parabenizar os nobres causídicos dessa casa e a nobre causídica. Hoje eu me senti protegido nesta casa de leis. Hoje eu senti como é um corpo advocático. Qual o valor que vocês têm nessa casa? Então, eu gostaria de agradecer à doutora, ao doutor Lisiane, ao doutor Jorge, ao doutor Paulo. Me senti agasalhado e protegido pelos senhores. Muito obrigado. E me sinto honrado de servir a esta Casa de Leis e fazer parte junto com tão nobres homens e mulher de lei. Muito obrigado. E também gostaria de dar um recado aqui hoje. Eu tive grandes batalhas aqui, com grandes, com adversários grandes. Agora, para me enfrentar aqui, tem que ser grande. Não é com armaçãozinhas, não, que vão me colocar coleira. Então, a mãe que está me assistindo hoje, você estava assustada durante a tarde, o que poderia acontecer comigo. Eu não fujo de batalhas, principalmente pequenas batalhas. Pequenas batalhas. Porque o que tentaram armar contra mim nessa Casa de Leis, por defender uma mãe e seu filho de 5 anos, extrapolou-se o que são capazes de tentar. Extrapolou-se. Eu tive grandes batalhas aqui, com grandes contentadores, com grandes adversários. Não tive medo, eu não vou ter medo dessa pessoa pequena que tentou pôr coleira em mim. Então, a você que está ouvindo, você sabe que você tentou aqui. Eu estava defendendo uma mãe e seu filho e defenderei quantas mães e quantos filhos e quantos pequenininhos precisarem da ajuda do Juninho da prefeitura. Eu defenderei, sempre fiz isso. Não tenho medo de ninguém, de ninguém. E para me enfrentar um homem íntegro que eu sou, não é com pequenos golpezinhos, armaçõezinhas, não. Não é com golpinho, esperando se nomear esse, aquele, para entrar aqui com denúncias contra mim. É prazeroso enfrentar a senhora. Esse grupinho que tentou armar para mim nessa Casa de Leis. Agora eu estou aqui de volta, com mandato próprio. É meu mandato. Não sou suplente. Sou dono do meu voto.
Então, pensem 3 vezes, 4 vezes antes de tentar me enfrentar. Pensem, muito, muito. Eu ando como bobo, me visto como bobo, pareço bobo. Tenho só o 2º grau, mas eu sou dono de um QI. Vocês não sabem o tamanho que é meu QI. Vocês não sabem. Vocês me tiraram uma noite de sono, eu pensando, não dormi essa noite, de saber quão baixa são as pessoas e tentar prejudicar. Eu fui em socorro de uma mãe e do seu filho de 5 anos. Irei a socorro de quantas mães e quantos filhos necessitarem. Então minha fala será pouco, que eu não quero extrapolar. Hoje foi um dia cansativo e novamente, nobres causidos, muito obrigado. Me senti agasalhado e protegidos pelos senhores. Hoje é prazeroso trabalhar com os senhores e com a senhora. Meu muito obrigado a vocês 3, ao nosso corpo advocático dessa casa. Muito obrigado. Dando uso na sequência da palavra, nobre vereadora Marilis Oliveira Ribeiro. Nobre vereadora Vanessa Galone Carreira. Nobre vereador Lourdes da Silva Camacho, ausente. Nobre vereador Luiz Fernando da Silva Beck. O nobre vereador terá 10 minutos. Boa noite, nobre presidente, nobres colegas da mesa, nobres vereadores, público aqui presente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de uso da palavra. Sendo breve, senhor presidente, a preocupação, eu acredito que seja uma preocupação nacional. Infelizmente não é uma preocupação de Leme, a questão das mudanças climáticas, que muita gente não acredita. E não é um oportunismo, porque desde 2021, quando eu entrei nessa casa, eu venho colocando alguns questionamentos relacionados ao meio ambiente. Então são vários, plantio de árvore praticamente toda semana, propostas com os rios do município, propostas com o meio ambiente, propostas com educação ambiental, e a gente precisa agir. Sabemos que, historicamente, a Secretaria de Meio Ambiente de Leme, não existe uma preocupação técnica com ela. São pedidos aleatórios, não há um planejamento, não há um plano de ação, não há metas a longo prazo, não há correlação nenhuma com o plano diretor do município. Então nós sabemos que historicamente a Secretaria do Meio Ambiente ela não tem um papel importante dentro de um governo, no município de Leme. É uma pena. Então assim, hoje eu só continuarei colocando as indicações, continuarei colocando os requerimentos, até o momento que a gente possa agir localmente, a gente possa fazer um pouco, a gente possa fazer a nossa lição de casa, faça o mínimo, né, que o município tem que fazer para que o Brasil, para que o Estado de São Paulo diminua essas consequências. Então é uma preocupação, é um apelo que eu faço ao prefeito, nós vereadores, que a gente dê uma atenção realmente para o meio ambiente, que não seja visto como foi visto nos anos 90 no Brasil, né? O ecochato, o cara que pensa em meio ambiente, o cara que pensa na árvore, porque isso já passou, para mim nunca foi, mas já passou de questão, né? De colocar em pauta. É necessário agir, é necessário um trabalho sério, é necessário um trabalho profissional. Se nós não temos esses profissionais, se nós não temos pessoas sérias, nós precisamos contratar profissionais e pessoas sérias para agir localmente. Então isso, de novo, não é uma atitude de oportunismo, isso vem desde as indicações de 2021, buscando isso, né, cobrando isso, e sabendo que no município muitas vezes a gente tem que meses de cobrança, de conversa, de e-mail, de WhatsApp, para plantio de árvore, para extração de uma árvore que está comprometida, que está doente, que está na hora. Então a gente não sabe, poxa, mas que plano existe em Leme? Nenhum. Leme cresceu muito, temos problemas, com certeza, de ouvir de alguns empresários de energia elétrica, temos ocupação de solo, temos a cobertura total de solos, principalmente de condomínios. Nós sabemos que a CETESB, eu não sei qual que é a metodologia que a CETESB trabalha, mas a gente sabe que
essas águas correm para o rio, a gente sabe que já tem problema, e aí quando nós tivermos uma situação, a tempestade perfeita como foi no sul, com vários fatores climáticos, a gente sabe que Leme vai sofrer. Vai sofrer a situação hoje, né, por conta de falta de planejamento, por conta de falta de ações. Então, a preocupação para colocar em pauta, para que a gente possa realmente levantar isso, cobrar, e que tenhamos profissionais aí ocupando cadeiras, cargos, que realmente vai fazer a diferença para a população de Leme. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Como nome vereador Marcelo, eu vou falar rapidamente aqui. Queria agradecer e parabenizar o bom senso da dona Carme. A Carme, no qual teve um pequeno empecilho com o vereador Osmar Antunes, de ter tirado esse protocolo aqui da Câmara. Porque quem seria a Santa Casa sem a Casa de Leis? Nós nunca negamos um projeto para a Santa Casa. Inclusive, a gente faz qualquer sessão extraordinária se for para o benefício da Santa Casa. E o que seria a população sem a Santa Casa? Também não tem o porquê. Então, nesse momento, foi muito importante a questão de não haver esse embate. Somos 13 vereadores aqui considerados do mesmo grupo. Os 13 vereadores que estão coligados na campanha do prefeito Claudemir Borges e do Vagão. Ou eu estou mentindo aqui? Então, nada mais justo de nós sermos democráticos, ter bom senso e tocar essa Casa de Leis da melhor maneira possível, pensando no bem da população. Talvez exaltamos, faz parte. Hoje a saúde vive uma crise, não só em Leme, mas uma pandemia de dengue nos 4 cantos do Brasil. E Leme uma questão respiratória muito grande. Todos os dias tem reclamação no PAN, todo dia tem reclamação na Santa Casa. E quem é a voz do povo diretamente? Somos nós. Nós que ouvimos crítica, nós que somos cobrados e nós que damos a cara para bater nas eleições, honrando esse compromisso com o povo. Então, isso foi muito importante, o que a dona Carmen fez hoje, para se manter a paz e a democracia, seja no Executivo, seja no Legislativo e seja na Santa Casa, que cuida da nossa população. Obrigado por ter tirado esse requerimento, dona Carmen. Coloque em votação agora o requerimento do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, conforme resolução 373 de 14 de setembro de 2021, o prosseguimento dessa sessão sem o intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Daremos assim continuidade à sessão, passando para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar número 07/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídio dos servidores públicos, da administração direta e indireta, no termo de especificações. Está em segunda discussão o projeto. Vamos lá, o novo vereador. Votação. Subsídio dos servidores. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo um vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei complementar número 07/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por 11 votos favoráveis e 1 contrário e 1 ausência. O projeto complementar da lei número 07/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos, da administração direta e indireta nos termos que especifica. Agora, coloca em segunda votação o projeto de lei complementar número 08/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação, compra e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto. Não havendo um vereador que queira discutir, coloca em segunda votação o projeto de lei complementar número 08/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por 11 votos favoráveis, uma ausência e um contrário. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 08/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir dispensa da leitura dos pareceres ao projeto número 32/2024. Está em votação a ordem de dispensa do nobre vereador Erlan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Dispensada a leitura, coloca em primeira discussão o projeto de lei número 32/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de vias públicas, Rua Rafael Pelais e Renan Kleber Sardinha, localizada no terreno loteamento Jardim Flamboyant, neste município de Leme. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 32/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 32/2024. Os próximos projetos. Está em segunda discussão o projeto de lei número 32/2024. Não havendo vereador que queira discutir, coloca em segunda votação o projeto de lei número 32/2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 32/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a dominação de vias públicas, Rua Rafael Pelais e Renan Kleber Sardinha, localizada no loteamento denominado Flamboyant, neste município de Leme. Na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita ao plenário, convoco os 9 vereadores para a próxima sessão, 21 de maio, às 18 horas. Boa noite a todos.